Fala família, como vocês estão? Boa noite a todos. Para quem eu não dei um Feliz Natal ontem, Feliz Natal para todos vocês. A aula de hoje é para falar sobre como atrair mais alunos para a sua sala de aula. Como atrair mais alunos para a sua sala de aula. Deixa eu ver a galera entrando aí. Diogo Baracolã, deixa eu pegar meu óculos aqui para ver se eu enxergo. Como que tá o meu áudio aí? Como que tá o som? Como que tá o som aí? Escreve aí para mim. Tá bom o som? Como tá o áudio aí? Agora melhorou, agora eu consigo enxergar vocês aí. Escreve aí pra mim se você, professor Exu aqui de Brasília. Fala, professor, tudo bem com você, professor? Como estão as coisas por aí? Tô aqui em São Paulo. Hoje tá um dia bom, ameaçou chover, mas não choveu hoje não, nem ontem. Bora colocar pressão na aula de hoje aí. Escreve aí pra mim assim, ó. Quem dá aula, escreve, eu dou aula de capoeira. Aí tá chovendo, que bom. Brasília é bom chover, que aí é seco demais, né? A galera entrando aí, bora colocar pressão. Deixa eu limpar esse óculos aqui, gente, que tá ruim o trem aqui. Senão eu não consigo enxergar vocês. Depois que a gente faz 25 anos, a gente tem que usar óculos, não tem jeito não. Eu dou aula formando Babinha. Babinha, você é da onde, Babinha? Qual o nome do seu grupo e de onde você tá falando? Olha o meu amigo aí, mestre 200. Aí é tanque de guerra, hein, moço? Um beijo grande, mestre. Dá um beijo na família. Deus abençoe o senhor. Mestre, eu faço questão do senhor estar no meu evento ano que vem, hein, em agosto, viu? O senhor e seu filho. Manda um abraço pro seu filho também, grande capoeirista. Aí é referência, gente. Meus sentimentos a todos do Grupo Senzala pelo falecimento do mestre. Ah, não me recordo o nome dele agora. Mestre... Me perdoe, viu, de não lembrar o nome dele. Mas eu fiquei sabendo agora há pouco que faleceu um mestre do Grupo Senzala. Infelizmente. Deus conforte corações de todos aí. Só me desculpe por ter esquecido o nome dele, tá? Ó, formando... Fiquei em Muriaé, Minas Gerais, é aluno do Mestre Museu. Ah, um grande abraço aí para todos do grupo FICAG, um grande abraço no Mestre Museu também, grande mestre. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho do senhor também, pelo trabalho de excelência que o senhor faz, um trabalho maravilhoso. Então, meus sentimentos a todos aí do Grupo Senzala, da família, do mestre que faleceu, é uma pena, né? Parecia que ele era muito novo, teve um infarto, né? Mas está em boas mãos. Mestre Sacizinho, esse mesmo. De que região? De que região do Rio que ele era, mestre? Um grande abraço a todos vocês aí. Hoje eu vou falar, gente, hoje a aula vai ser como atrair alunos. Como atrair mais alunos para a sala de aula de vocês. Como ter mais alunos. Como ter alunos que possam se tornar alunos mais fiéis, né? Isso é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje. Hoje nós temos um leque muito grande de concorrência dentro da capoeira. Aliás, de concorrentes com a capoeira, por exemplo, o Muay Thai é um grande concorrente, o Jiu-Jitsu, antes não tinha isso, né, gente? Hoje nós temos grandes concorrentes. E como que a gente consegue aí alinhar o nosso trabalho e atrair mais alunos para a nossa sala de aula?
e trabalhar em conjunto com os concorrentes, ou brigar mesmo, porque na verdade o mercado, gente, o mercado é um mercado de guerra entre aspas, né? De você vencer os seus concorrentes, de você vencer a corrida, né, em busca de clientes. E para isso você tem que desenvolver estratégias. E hoje a gente fala na capoeira, pô, mas desenvolver estratégias para ganhar aluno, mas não é só eu ter uma boa aula, não é só eu saber tocar um berimbau, não é só eu saber ensinar capoeira. Não, não é só sobre isso, tá? Hoje em dia você tem que saber aonde está o cliente, o que ele está fazendo e o que ele está procurando. Quem são os alunos que você quer captar? Quem são os alunos que você quer trazer para a sua sala de aula? Isso é muito importante. Alan Ribeiro, da onde está falando? Olha o mestre fantasma aí. Grande abraço, mestre fantasma. Olha, 45 anos, hiper novo. Lá na Favela da Maré, eu conheço a Favela da Maré. Nunca entrei, mas já passei perto. Passei bem pertinho lá. Mestre fantasma. Tá na Europa, se eu não estou enganado. Fantasma tá na Europa. Então, mestre 200, depois eu quero conversar com o senhor para a gente alinhar a sua vinda no meu evento aqui o ano que vem. Vai ser em agosto, quero muito que o senhor venha, tá? Então a galera tá entrando aí. Vou começar a aula, tá, gente? Vou começar a aula e vou falar hoje como atrair mais alunos para capoeira. Você que dá aula, ou você que conhece algum professor, algum mestre de capoeira que está muito desanimado, que ele precisa ele está com pouco aluno, ele não sabe como atrair os alunos para a sala de aula, ele não sabe como captar mais alunos, como captar mais clientes. Manda essa live para ele, para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Todo o conhecimento que a gente tem que transferir esse conhecimento para as pessoas, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, o ponto mais importante. Eu estou sempre bem, Vitor. Graças a Deus. Então vamos lá, eu vou disparar a aula aqui, gente. Vou começar a falar, então vocês comecem a anotar todos os pontos, o passo a passo, para vocês terem mais alunos. Essa aula aqui é uma aula para quem dá aula de capoeira. Para quem tem alunos de capoeira e gostaria de ter mais alunos. Tá ok? Agora é importante, escreve aí para mim. Quem dá aula em academia, escreve, dou aula em academia. Quem dá aula em projetos sociais, escreve aí, dou aula em projetos sociais. Quem dá aula em colégios particulares, escreve aí, dou aula em colégio particular. Porque mesmo em escolas particulares, em projetos sociais, você precisa atrair alunos, senão você tá morto no mercado, né? Então vamos lá. Ó, eu dou aula em academia, dou aula em projeto, dou aula em academia e projetos sociais, dou aula em escola particular. Oh, muito bom. Ó, quando eu for explicando e ensinando para vocês, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês formalizem perguntas, que daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas de vocês. Porque há uns anos atrás, gente, quando a gente colocava uma placa, aulas de capoeira, era assim, ó, lotava de alunos. Hoje em dia não mais. Todo o ecossistema, ele mudou. Mudou e mudou para melhor, né? Então, preciso saber como atrair esses alunos hoje em dia para minha sala de aula. Antigamente você entrava numa academia e colocava lá, tem aula de capoeira, lotava a sua sala de aula. Hoje em dia não é mais assim, porque tem outras atividades, outros concorrentes, tem aula de judô, de karatê, de jiu-jitsu e de balé e assim sucessivamente. Então você precisa saber como atrair os alunos para a sua sala de aula de capoeira. Fechou? Então vamos lá. Primeiro ponto, anota aí, gente. Volto a falar. Quem tem amigos, quem tem um professor, um mestre que está desanimado porque tem pouco aluno, tenta e não sabe como atrair aluno para sua academia, não sabe como atrair aluno para o seu projeto, não sabe como atrair aluno para sua sala de aula, manda essa live para essa pessoa, que essa live ela vai ajudar muita gente. Tudo bem? O que foi isso na sua cabeça, mestre? Gente, na quinta-feira passada, eu acordei com aquela sede de treino que eu acordo todos os dias.
Eu acordei querendo treinar. E eu estava com uma vontade muito grande de treinar na quinta-feira passada. E o que acontece? Eu estava treinando, já tinha feito todo o aquecimento e montei o treinamento com elástico numa barra de ferro que estava na parede. E tô lá, na hora que eu puxo o elástico, gente, a barra de ferro vem bem na minha cabeça, pá! E aí bate na minha cabeça, bate no meu joelho e bate nos meus pés. Me estourou todinho, é que abriu, agora tá melhor, até a cicatriz tá mais bonitinha. E aí machucou a minha cabeça, machucou o meu joelho. Poxa, ontem eu tava com muita dor no joelho ainda e meu pé também machucou, tava bem inchado, mas hoje eu já estou me sentindo bem. Hoje eu não treinei, mas consegui fazer mobilidade. Amanhã não vai ter jeito, eu vou ter que treinar. Aí eu fiquei todo estrupiado. Foi a barra de ferro que veio na minha testa. Mas faz parte, né? Eita, faz parte. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto mais importante para você é como atrair mais alunos para o seu espaço de aula, seja em academia, seja projeto social, seja numa escola particular, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Feijão. Eu já trabalhei em 2 escolas, entre as 10 maiores escolas do estado de São Paulo. Inclusive, essas escolas saíram na revista Veja, que estavam entre as 10 maiores. Sou ex-aluno do mestre Schumacher, que infelizmente teve que parar com a capoeira por questões de ordem médica. Aí eu fui treinar com o mestre de Mola, do Rio de Janeiro. E lá onde eu comecei a aprender a capoeira contemporânea, que era o meu sonho, era ser capoeirista contemporâneo. E depois de estar treinando com o mestre de Mola, eu identifiquei que eu havia escrito, como eu sou um cara do caderno, ó, tá vendo? Tem até um caderno aqui na minha frente, eu sou um cara do caderno de escrita, eu escrevo muito, eu dava aula e eu sentia a necessidade de evolução, de crescimento dos meus alunos, de como, por exemplo, como melhorar a ginga. Eu sabia gingar, mas eu não sabia como melhorar a ginga, o passo a passo, ou se a ginga estava errada em algum ponto. Eu não sabia, eu tinha as melhores aulas que eu podia ter na minha vida, que era com o mestre de Mola, mas eu não tinha o passo a passo de cada movimento. A descida básica, qual é o passo a passo? O passo a passo, como melhorar a descida básica? Para que ela serve? Qual a funcionalidade principal dela? Então essas coisas eu não sabia e eu comecei a fazer estudos de passo a passo. Então, na verdade, tudo já existia dentro da capoeira e já existe, mas eu não tinha o passo a passo elaborado, escrito. E quando eu fui ver, como eu sou um cara do caderno, eu comecei a escrever muito passo a passo, porque eu sentia muita dificuldade, porque o aluno, eu abri sempre a minha sala de aula para que os meus alunos pudessem fazer perguntas. Né? E aí se o aluno faz uma pergunta para mim, mestre, como eu melhoro minha ginga? Ah, gingando. Ah, como eu melhoro a descida básica? Fazendo descida básica. Na verdade, gente, como que eu melhoro o martelo? Ah, chuta 100 vezes com a perna direita no saco de pancada. Como a sua perna esquerda é a pior, chuta 200 vezes com a esquerda. Então, essa falta de passo a passo, de método, de como melhorar cada movimento, de como ajustar e alinhar cada golpe, eu não sabia, não existia isso. Foi aí onde eu comecei a escrever, como eu venho da vida acadêmica, né, da educação física, eu comecei a escrever passo a passo de cada movimento. E na hora que eu fui ver, eu identifiquei que eu tinha uma metodologia de ensino da capoeira, com passo a passo, de como melhorar o martelo, de como melhorar a ginga, de como melhorar a armada. Porque a armada já existe, o martelo já existe, a ginga já existe, mas eu não sabia o passo a passo de como melhorar isso tudo. E eu comecei a escrever. E aí eu identifiquei que eu tinha um método de ensino. Hoje eu desenvolvi uma metodologia de ensino, claro que foi para a minha escola, para os meus alunos, e essa metodologia começou a evidenciar no mercado, porque muita gente começou a me procurar, né, para dar cursos, para dar mentoria, gente de fora da escola Massapê. E aí eu fui identificar que o método estava sendo requisitado para fora da escola. Foi quando eu abri o ano passado o método MS, né, o método MS para fora da escola Massapê Capoeira. Claro que antes de abrir para o mercado, eu pedi autorização para os meus diretores, né, eu não decido nada sozinho. E hoje nós temos aí um dos maiores, primeiro catalogado, ninguém nunca lançou nenhuma plataforma sobre a metodologia de ensino da capoeira contemporânea no mercado.
que está alguma plataforma de ensino, é a primeira plataforma de ensino do mundo de capoeira contemporânea. E na verdade não serve só para a capoeira contemporânea, porque a capoeira atual que nós praticamos é uma capoeira contemporânea. Por exemplo, a capoeira de Angola, que se jogava 20 anos atrás, não é a mesma a de hoje. A negativa já é uma negativa que vem através de estudos. Então eu comecei a elaborar estudos passo a passo. Por exemplo, gente, todo mundo sabe fazer a negativa, certo? Todo mundo sabe fazer a negativa. A negativa já existe, mas qual a funcionalidade? Como melhorar a negativa? Como melhorar a negativa? Para que serve a negativa? Se eu estou na negativa, o que eu posso fazer e como e para quê? Isso não existia. Eu comecei a escrever. Eu estou falando isso, gente, na minha concepção, tudo bem? Na minha experiência, na minha expertise dentro do mundo da capoeira, de tudo que eu já vivi e estudei. Eu nunca tinha visto isso. E aí, quando eu identifiquei que eu tinha um método de ensino da capoeira contemporânea catalogado, que funcionava porque eu tinha muito resultado dentro da minha escola. Simples assim. Tudo bem? Entenderam agora o que é o método MS? Por exemplo, volume de jogo. Atacar de armada de queixado, de miolo de compasso, todo mundo sabe fazer. Mas como melhorar o volume de jogo? Qual é o passo a passo? Como que é o início, o meio e o fim? Qual é o passo a passo? Vocês entenderam? Eu comecei a escrever, porque eu comecei a estudar, a pesquisar, a implantar nos meus alunos, a fazer testes. Nós temos um departamento de testes dentro da escola. Isso fui eu que desenvolvi. Departamento de teste. Eu pegava o aluno e ficava na descida básica ali, analisando, estudando o passo a passo, para poder desenvolver melhoria para o aluno. Para que serve? O que a descida básica trabalha no corpo? Qual é o músculo que ela mais exige? Eu comecei a escrever. Isso são estudos. E com estudos eu desenvolvi o método MS. É simples, tá bom? Tudo já existe na capoeira. E, aliás, não precisa a gente inventar nada. A gente só precisa criar meios e mecanismos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, porque tudo já tem, tudo já existe. Tudo bem? Então é isso. E aí vamos lá. Como atrair alunos para a sua sala de aula? Primeira coisa, e uma das coisas mais importantes, é o público-alvo. Anota aí, público-alvo. Qual é o público-alvo que você gostaria de atingir? Qual é o seu público-alvo? Você gostaria de atingir crianças, adultos, vai anotando aí, ou maior idade, ou melhor idade, ou idosos? Primeira coisa que você precisa saber é isso. Você precisa definir e tem que estar muito claro o público-alvo que você quer atingir. Do contrário, é como se você ficasse numa guerra, dando tiro para tudo quanto que é lado e não sabe onde está o seu oponente. Você tem que saber quem é o cliente que você quer trazer para a sua sala de aula, para a sua academia, para a sala de aula da sua academia, ou para a sua sala de aula na escola particular onde você trabalha. Esse é um ponto importante. Público-alvo. Exemplo, você dá aula em academia e você quer atrair para a sua sala de aula mulheres. Quer atrair para a sua sala de aula na academia mais mulheres. O que você deve fazer? Você deve gerar atrativos para que essas mulheres olhem para a sua sala de aula de capoeira, se identifique que a capoeira vai resolver os problemas dela. Exemplo. Por exemplo, vamos ver. Escrevam aí para mim. Para que uma mulher vai para a academia? Para quê? Escrevam aí para mim. Para que uma mulher vai para a academia? Eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela vai para a academia porque ela quer emagrecer. Ela quer perder gordura corporal. Certo? Para que mais que uma mulher vai para a academia? Para ter mais saúde? Para, perder peso?
perder gordura localizada, geralmente emagrecimento. O que mais? Tem uma coisa muito importante: estresse. Nível de estresse muito alto. Síndrome do pânico. Depressão, para curar doenças. Mas na maioria das vezes elas vão... Vou trazer um dado para vocês aqui. Olha só como é chocante, presta atenção. Olha lá, tonificação muscular. Apenas 5% das mulheres se sentem bonitas. Se tem muito mais homem aqui na live, presta atenção no que eu vou falar uma coisa para vocês. A sua esposa, a sua namorada, a sua filha, a sua mãe, ela pode estar entre 95% das mulheres que se sentem feias. Isso é chocante, né? Apenas 5% das mulheres se sentem bonitas, se sentem atraentes. 95% delas se sentem feias, não se sentem atraentes. E qual é a parada com tudo isso? A mulher, ela procura uma academia, ela procura uma atividade física para fazer com que ela se sinta mais bonita, para que ela perca peso, emagreça, perca gordura corporal. E quando ela começa a ter esses resultados, ela começa a se sentir melhor. Vocês entenderam? Então, vamos lá. E como que a capoeira pode ser esse atrativo? Olha só, presta atenção. Como eu atraio mais mulheres? Então, o meu público-alvo vai ser a mulher, né? Como que a capoeira pode ajudar a mulher? Esse é o ponto principal e que a gente precisa entender hoje em dia. Antigamente, as pessoas iam para a capoeira porque elas se identificavam com a capoeira. Hoje, as pessoas vão para a capoeira porque elas querem perder peso, elas querem ter melhor qualidade de vida, sacou? E não para serem capoeiristas. Em sua maioria não quer ir para a capoeira para ser capoeirista. É minoria, gente, que quer ir para a capoeira para ser capoeirista. Vocês entenderam? Isso é um ponto importante. A gente erra muito quando a gente abre uma aula de capoeira e espera que todos que venham para a nossa aula são pessoas que querem ser capoeiristas. E aí, por que a capoeira perde tanto adepto? Porque o professor que está lá na frente dando aula, ele só quer que os alunos sejam capoeiristas. Ele não está preocupado em levar os benefícios que a outra pessoa quer. Por exemplo, a mulher ela vai praticar capoeira porque ela não gosta de musculação, ela não gosta de jiu-jitsu, ela não gosta de muay thai, ela gosta da capoeira. Só que ela não quer ser capoeirista. Ela quer praticar capoeira para perder peso. Ela quer praticar capoeira para se sentir mais bonita, porque ela não gosta de musculação, ela não gosta de jiu-jitsu, ela não gosta de muay thai, ela não gosta de balé, mas ela gosta de capoeira. Só que, presta atenção, se você não conseguir levar os resultados que ela deseja, ela vai sair da capoeira. Então, como atrair a mulher? Mostrando para ela que a capoeira... Uma aula de capoeira, gente, perde até, no mínimo, 600 calorias, uma aula bem dada. A capoeira ajuda a perder peso, ajuda a reduzir a gordura corporal. Claro que sozinha ela não faz milagre. Ajuda na tonificação muscular, ajuda no fortalecimento muscular. A capoeira, ela ajuda e combate o estresse. A capoeira ajuda e combate a depressão, a ansiedade. Sacou? Então, qual é a parada? Eu preciso mostrar para o público-alvo que eu quero atingir, que são mulheres, todos os benefícios que a capoeira traz para que essas mulheres... Opa! Caramba, a capoeira emagrece. Então, ao invés de eu ficar na academia fazendo uma hora de esteira, eu vou fazer aula de capoeira, que eu gosto de capoeira, eu não gosto de fazer aula de esteira. Eu não gosto de fazer esteira. Ao invés de eu ir para academia e ficar lá puxando, fazendo musculação, eu vou para capoeira, porque a capoeira ajuda a melhorar a minha tonificação muscular. Eu vou ficar com a perna mais durinha, com o bumbum mais durinho.
Sacou qual é a parada? Primeira coisa, eu identifico o público-alvo e aí eu mostro os benefícios que a capoeira tem, para que a pessoa visualize e identifique que a atividade capoeira vai ajudar ela a atingir os resultados que ela também quer. Agora, um ponto muito importante é, você precisa ajudar essa pessoa a atingir os micros resultados, para que você tenha alunos fiéis e mais tempo dentro da sua academia, dentro da sua sala de aula. Vamos lá. Se você quer atingir, eu falei da mulher. Se você quer atingir um público-alvo infantil, crianças, você dá aula em escolas e você, mas Feijão, não gosto de trabalhar com adulto. Meu negócio é criança. Eu estou dando aula numa academia, mas eu quero criança, não quero saber de adulto. Não quero saber, mestre Feijão. Então eu quero dar aula para criança. Então vamos lá. Como você vai atrair as crianças para sua sala de aula? Primeiro, você tem que ter um ambiente de sala de aula onde as crianças se identifiquem com esse ambiente. Tem que ser um ambiente alegre e atrativo para as crianças. Agora, vou te falar uma coisa. Não existe ambiente mais atrativo do que a capoeira para chamar a atenção de criança. Não existe. Não existe, gente. A capoeira é uma ferramenta surreal para quem quer ter muita criança. Primeiro, eu vou falar só de algumas vertentes. Primeiro, a música. Toda criança ama música. Toda criança. Quem tem filhos sabe disso. Quem dá aula para criança sabe que criança ama música. Segundo, toda criança ama instrumentos musicais. Toda criança adora tocar algum bicho, algum instrumento musical. Toda criança gosta de cantarolar, toda criança ama instrumentos musicais. Só esses dois elementos já são um imã para chamar a atenção das crianças. Então você tem que utilizar os elementos que a capoeira tem para chamar a atenção das crianças. Agora, uma coisa é importante. Se o público-alvo é infantil, a sua aula tem que estar congruente com aquilo que você vai... É que esse ponto eu vou falar daqui a pouco. Tá? Já vou falar o segundo ponto. Então, a primeira coisa que você precisa identificar é o público-alvo que você quer atingir e gerar atrativos para chamar a atenção das pessoas. Tudo bem? Então eu falei sobre a mulher, eu falei sobre a criança. Também você pode querer atingir mais homens para sua sala de aula. Ok? O homem, o que ele mais gosta? Ele já gosta de uma sala de aula mais dura, ele gosta de chutar, saco de pancada, ele gosta de chutar aparadores, você pode trabalhar com aparadores, com mão, né, com as luvas de foco. Então, você tem que saber qual é o público-alvo que você precisa atingir. É criança? É jovem? É jovem? É adulto? É só mulher? São idosos? Sacou? Mas por que, mestre Feijão, eu preciso saber? Se você não souber isso, você tá tipo no mar, seu barco tá no mar, você colocou o barco lá e tá à deriva e você não sabe para onde vai. Você tem que saber para onde vai. O público-alvo é exatamente isso. Quer atingir todos os públicos. Daqui a pouco eu vou falar nesse ponto, aí você vai entender a importância de saber o público-alvo. Mestre, eu quero dar aula para criança, para adulto e para idosos. Então são 3 público-alvo diferentes. Aí tem uma técnica muito importante que eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou ensinar para vocês a técnica, tudo bem? Então vamos lá. Você atingiu o público-alvo, você já identificou o público-alvo que você quer. Agora, você vai utilizar o quê? As redes sociais para chamar a atenção, para mostrar, para chamar a atenção do seu público-alvo. Pode ser só as redes sociais? Sim, se for uma academia, é um dos pontos mais importantes, as redes sociais. Se for uma escola particular, o que você vai fazer para chamar a atenção dos alunos da escola particular? Aí você tem que fazer algumas ações. Por exemplo, se for numa academia, Eita, tô derrubando tudo aqui. Se for numa academia, eu posso utilizar as redes sociais
as redes profissionais, por exemplo, o Instagram, o Facebook, para divulgar as minhas aulas para o público-alvo específico que eu quero chamar a atenção. Olha só como é importante você saber o público-alvo. Se você quer dar aula para criança, o seu banner de divulgação tem que estar com atrativos infantis. Cores, ambiente, iluminação, entendeu? Nomenclatura, o que a capoeira oferece para as crianças. Você não vai lá dar aula, você não vai procurar um público-alvo adulto e lá na foto ter só crianças na foto na hora de você divulgar um banner. O que o adulto vai ver? Ele vai falar assim, não, ali é só para criança, não é nem para mim. Sacou? E ao contrário é a mesma coisa. Se você quer atrair crianças para sua sala de aula, o seu banner ele tem que estar com um atrativo que o pai e a mãe vai ver, fala, nossa, ali tem aula de capoeira para criança, aquele profissional ali, eu gostei dele, eu vou lá levar meus filhos para fazer aula de capoeira para ele, para fazer aula de capoeira com ele, sacou? Então por isso que é importante o público-alvo. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar as redes sociais, como o Instagram, o Facebook, você pode utilizar até anúncios no próprio Google. Você sabia que o Google é uma grande ferramenta de pesquisa para que os pais vão lá? O pai quer procurar aula de capoeira. Ele vai lá no Google, aulas de capoeira. Se você souber fazer um anúncio no Google, colocar o seu anúncio, o seu site, o seu Instagram lá no Google, o que vai acontecer? A primeira que vai aparecer vai ser o seu anúncio, vai ser a sua página do Facebook. O Google vai mostrar para o pai ou para a mãe que está procurando aulas de capoeira na sua região. E ali você anuncia, você fazendo esse anúncio, você vai mostrar para as pessoas que ali tem capoeira. E as pessoas vão te encontrar. Então você vai utilizar as redes sociais para mostrar que você dá aula de capoeira naquela região. Se é escola particular, como que você vai chamar a atenção dos alunos para a sua sala de aula? Só o fato de você colocar, de sair um comunicado na escola, aqui na escola tem aula de capoeira, só isso não vai atrair os alunos. Você tem que colocar ferramentas de divulgação dentro da escola para atrair o aluno. Por exemplo, se fosse eu, como que eu faria? Para divulgar minhas aulas de capoeira dentro de uma escola particular, por exemplo, eu combinaria com o professor de educação física ou com a professora, com a pedagoga da sala de aula, de dar uma aula de capoeira gratuita. De dar uma só não, de dar várias aulas de capoeira gratuita. E nessa aula eu daria a melhor aula da minha vida. Eu ia fazer uma doideira nessa aula. Então eu pegaria o professor de educação física. Ô professor, que tal no dia tal aí que o senhor for dar aula de educação física, a gente pode aí fazer uma parceria e eu dar uma aula de capoeira no dia da sua aula de educação física? Trocaria uma ideia com o professor. Olha só a estratégia de marketing dentro da escola. Com quem mais eu poderia conversar? Com a pedagoga, com a professora de sala de aula. Professora, que tal eu gostaria de fazer uma atividade com as crianças aí, a gente pode pegar um dia aí da sua aula, da sua aula com as crianças e tal, e eu fazer uma atividade de capoeira com as crianças, e nesse dia eu farei a minha melhor aula. Né? Então tudo isso, gente, sendo combinado de uma maneira bem profissional, em todas as partes, vai funcionar como uma grande ferramenta de marketing dentro da escola onde você trabalha. Se for uma academia, a mesma coisa. Conversa com o diretor, com o dono da academia, com o coordenador. Gente, o que vocês acham no dia, na sala de aula de ginástica lá, na sala de spinning? Antes de começar a aula de spinning, eu lá falo um pouco sobre a capoeira. Mulheres, é o seguinte, a capoeira é uma grande ferramenta para emagrecimento, para perder peso, para tonificação muscular. E eu vou dar para vocês aqui um voucher de 7 aulas gratuitas de capoeira aqui hoje. Vocês vão poder fazer 7 aulas experimentais. Imagina, gente, muita gente ia lá fazer uma aula de capoeira com você. Dentro da escola particular, você pode fazer a mesma coisa, distribuir vouchers
Um mês de aula de capoeira gratuito para todos os alunos. Imagina só, você vai ter um monte de gente fazendo aula gratuita. O que você faz? Entrega a melhor da melhor da melhor aula. Porque faz com que os alunos fiquem doidos querendo a sua aula de capoeira, querendo ser seu aluno. Na academia, na sala de ginástica, na escola, vocês têm que fazer uma doideira. Tem que ser o melhor professor, tem que dar a melhor aula. Você tem que dar a melhor aula, porque as pessoas vão enlouquecer querendo ser seus alunos, querendo ser seu cliente. E é assim que você faz. Divulga no Instagram, divulga no Facebook que você é professor de capoeira, que você dá aula de capoeira para criança, que você tem um trabalho infantil, que você dá aula de capoeira para terceira idade. Aí você faz as postagens. Uma postagem de uma senhora, por exemplo, eu faria um banner com uma senhora da terceira idade, lá uma senhorinha, uma foto bem bonita, ela vestida de roupa de capoeira, porque na hora que ela vai ver, caramba, ela vai se identificar. Ela vai se identificar que eu estou usando a linguagem, a mesma linguagem da pessoa. Eu não posso fazer uma foto de uma senhora e divulgar para jovens. O jovem não vai comunicar. Então, se eu quero atrair crianças, eu tenho que divulgar a imagem certa. Eu tenho que divulgar o vídeo certo. Se eu quero atrair mulheres, eu tenho que utilizar a imagem certa, utilizar o vídeo certo, utilizar o texto correto. Senão, eu não vou atrair. Então, às vezes, o que está faltando é a questão da comunicação. Você às vezes é um grande professor, mas a sua comunicação não está atraindo o público que você quer atingir, não está comunicando. E é simples, é só saber se comunicar para atrair o público certo, tudo bem? Manda mais pergunta aí. Pode mandar pergunta. Espera aí que eu fechei aqui sem querer. Uma sala mista de homens e mulheres. Na capoeira funciona muito bem, tá? Na capoeira funciona muito, muito bem. Mista funciona bem. Aí você tem que fazer, por exemplo, se você vai divulgar na internet, no Facebook ou no Instagram, você só tem que saber fazer as divulgações de maneira correta. Você quer atrair mais homem ou mais mulher? Ou quer atrair os dois? Então você vai fazer um vídeo, você vai fazer hoje por exemplo, uma divulgação dos benefícios da capoeira para a mulher. A capoeira ajuda a emagrecer, a capoeira ajuda no estresse. Você vai fazer uma divulgação para os homens. Hoje eu vou divulgar quais os 5 benefícios da capoeira para você, homem. Ajuda no fortalecimento muscular, elimina e combate o estresse, faz com que você se sinta mais forte. Vocês entenderam? Eu tenho que saber alinhar a minha linguagem para atrair o público certo. Sacou? É claro, né, gente, que tem algumas técnicas. Eu ainda vou falar para vocês. Fechei de novo. Hoje aqui... Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta. Isso mesmo. Olá, mestre Feijão, boa noite. Sou aluno Brito da escola Axé de Bamba, Morada Nova. Tem perguntas aí? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Instrutor Bahia, mestre, passar aula gritando, passando aula com voz alta, tipo ordenando. É bem para a aula? O que acha? Vixe Maria, hein? Ótima pergunta, instrutor Bahia. De onde você está falando? Que grupo você é? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, importantíssimo, e já eu continuo. Aula gritando, ordenando, dando ordem, de maneira ditatorial, de maneira... Como que eu posso falar, gente? Impositivas. O mercado não aceita mais isso, tá? Isso dependendo de se acontecer isso rodar redes sociais, que hoje em dia tudo vai para as redes sociais. Se isso rodar para uma rede social, alguém gritando com um aluno, ou sendo ditatorial de uma maneira, sabe, muito enfática, cuidado, que isso pode gerar até processo. Tudo bem? Muito cuidado.
o aluno vai lá e não treina direito. Uai, gente, calma aí. Não é assim que funcionam as coisas. Não é que o aluno não treina direito. Você tem que identificar o que está acontecendo. Às vezes não é que o aluno não treina direito, às vezes é a nossa aula que não é atrativa para aquele aluno. Se eu estou numa sala de aula, por exemplo, que tem adulto e criança, dá para dar aula para adulto e criança junto? Eu já vou falar disso já já. Como que a aula vai ser atrativa para uma das partes? Alguma coisa, para alguma parte, não vai ser atrativa. Pode ser que seja atrativa para o adulto e para a criança não. E aí se eu vou lá, grito com uma criança, imagina só, gritar com uma criança hoje em dia, vixe, isso aí vai dar um B.O. desgraçado. Desculpem o palavrão, mas vai dar um B.O. desgraçado. Professor gritando com um aluno na sala de aula, primeiro, opa, tem um ponto importante aí. A palavra, por isso que eu sempre falo, todo mundo que dá aula é professor, independentemente de graduação. Agora, nós como os professores, faz sentido você ficar numa sala de aula gritando, ordenando, com imposição, de maneira ditatorial. Imagina você chega, você é burro, você não sabe fazer a armada, ô seu burro, faz essa negativa direito, eu já te ensinei 10 vezes, seu burro. Ô que bicho ignorante, que eu ensino ele não aprende. Ó, isso pode gerar sérios danos, inclusive danos morais, gente. Isso gera processo, tá? E não, muito cuidado, tá? Isso não pode. Então, por que é importante, né? Por que é importante eu saber da aula? Né? O que é importante num professor? Então, não é só eu ter o título, eu ter a corda, eu ter o diploma que eu posso dar aula. Qual é o público que eu vou dar aula? O público que eu vou dar aula? Como eu vou dar aula? O que eu vou ensinar? E para que eu vou ensinar? Sacou? Se eu vou dar aula para criança, o que eu vou ensinar? Agora, como eu vou ensinar e para que eu vou ensinar? Se eu vou dar aula para terceira idade, o que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar para a terceira idade? Para quê? Como eu vou ensinar? Eu tenho que fazer essas perguntas para mim, para que eu possa saber o que eu vou ensinar. O problema é que acontece no mundo da capoeira, e eu vou falar uma coisa para vocês, há alguns anos atrás estava tudo certo. Estava tudo certo. Só que hoje, em plena era da tecnologia, a informação está na palma da mão. Você pega o celular aqui, ó, você tem informação na palma da mão. Antes a gente não tinha método de nada. Era chegar na sala de aula, era 100 flexão, 200 abdominal, 300 armada para a direita, 300 para a esquerda, 150 martelo com a direita, 150 para a esquerda. E tome grito, e tome xingão. Hoje em dia isso não funciona mais. Ninguém vai fazer aula assim. Você pode ser até processado se você fizer isso. Se você gritar com uma pessoa, imagina você gritar com uma mulher que está com depressão. Gritar com um aluno que está com depressão. Gritar com uma criança que sofre de pressões psicológicas dentro de casa. Que tem um padrasto, que tem uma madrasta que grita com ela o dia inteiro e ela está com síndrome do pânico ou ela está com hiperatividade e você gritar com ela. Vai ajudar ou você vai destruir a vida dessa pessoa? É bem provável que gere um constrangimento. Isso pode gerar sérios danos ao aluno, ao indivíduo e pode te trazer problemas seríssimos também, tá bom? Tá bom, professor? Então vamos lá. Muito boa pergunta e muito importante, mestre. Então muito cuidado com tudo isso. Você não precisa gritar nem levantar a voz. Sabe quem fica gritando e levantando a voz? Quem não sabe o que está ensinando, nem para que está ensinando. Aí a pessoa entra em desespero e ainda fala que o aluno é burro, fala que o aluno não sabe dar aula. Sabia disso? Isso não faz sentido, porque se você sabe dar aula,
Se você sabe o que você está ensinando e para quê, você sabe aonde o aluno precisa melhorar, o que ele precisa melhorar e como você vai fazer para ajudar ele a melhorar. Agora, chamar de burro, que não sabe jogar. Você é burro, você não aprendeu a jogar benguela ainda. Já te ensinei 10 vezes, seu burro. Ô, anta, para de subir, porque a benguela é no jogo no chão. Ô, cabeçudo, você travou de novo na hora que entrou na roda, porque você não aplicou o treino de volume de jogo. Sabe por que a pessoa fica falando isso? Porque ela não sabe como ensinar, o porquê e para que ensinar. Esse é um fator muito importante. Ela grita. Na verdade, quanto mais ela grita, pior fica para o aluno. E não é isso aí, não é forma militar não, tá, gente? Não é forma militar não. Isso aí é ignorância. Falta de conhecimento de estudos, de atualização em pleno século XXI. Tá vendo o que acontece no mundo? Vai numa sala de Gil aí, de Judô, de Muay Thai, qualquer lugar. Por que o Gil se transformou tão profissional hoje em dia? Por que o Karatê, quando eu comecei a praticar Karate Kyokushin com o Sensei Nobuyuko, sabe como a gente ia pra... Era a aula da gente? Era pau, gente. Apanhava feito um cachorro velho. Vai ele dar aula hoje em dia daquele jeito pra você ver se ele tem aluno. Ninguém treina mais. Mudou tudo, gente. O ecossistema mudou. Não dá mais para ser assim. A ignorância não pode mais prevalecer, porque estamos no século XXI. Em um projeto social, como separar criança, jovem e adulto? Vou chegar daqui a pouquinho nesse ponto, tá? Então vamos lá. Boa pergunta. Vocês estão botando pressão aqui hoje, hein? Mas é assim que eu gosto. Eu gosto que bota pressão mesmo. Teve uma vez que eu fui visitar um mestre de capoeira. Ele tinha muitas crianças. Antigamente, gente, quando eu era formado, já aluno formado, que antes era aluno formado, depois professor de primeira, aí contramestre, e assim sucessivamente. Quando a gente era aluno formado ou estagiário, a gente visitava muitas academias, principalmente quando era estagiário. Tinha esse movimento dentro da capoeira, que quando o cara chegasse no cordão de estagiário, ele tinha que fazer estágio em uma outra academia, com outro mestre, que ele nem tinha convivência. Isso fazia parte do contexto da capoeira. E aqui na região do ABCD, Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, né, os mestres mandavam a gente era para um lugar longe. Já era proposital mesmo. Então, por exemplo, eu era de Diadema, eu tinha que fazer um estágio com algum mestre que o meu mestre determinava, não era eu que escolhia. Ele determinava com quem eu ia fazer estágio. E geralmente eles mandavam para o mais carrasco. E eu me lembro muito bem que eu fui fazer um estágio em Santo André, e tinha um professor, eu não vou falar nomes aqui, não precisa disso, e tinha um professor que ele xingava os alunos. Ele batia nos alunos. E não era adultos, eram crianças. Ele xingava, ele batia nos alunos, ele chutava, dava pontapé, tapa. Você tem que aprender. Pá! Aprende, faz isso direito. Era tapa na cabeça, nas costas. Batia nos alunos. Gente, naquela época já era complicado. Imagina hoje, se sai um vídeo na internet, um professor dando um tapa numa criança, gritando com uma criança. Ele é preso. É preso, gente. Ele vai responder por crime. E isso num adulto, isso numa mulher. As mulheres sofriam várias pressões psicológicas, homens, só que o homem ele sempre aguentou também. A mulher também é muito guerreira, né? Então, gente, algumas coisas que aconteciam antigamente, hoje em dia não faz mais sentido. Vocês entenderam? Então é muito importante isso, né? Então, vamos lá. Mestre, como o senhor começa a sua aula? Com qual tipo de aquecimento? Depende para a faixa etária que eu vou trabalhar, que eu vou chegar nesse ponto. Depende da faixa etária que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com idosos é uma coisa, se eu vou trabalhar com crianças já é outra coisa, sacou? Se eu vou trabalhar com jovens já é uma outra coisa. A minha aula, ela tem que ter atrativo
atrativo e a linguagem da minha aula, ela tem que estar relacionada com a faixa etária que eu vou trabalhar, tá? Eu vou explicar isso já já. Deu para entender aí, gente? Agora, vamos lá, para o terceiro ponto. Eu já falei o primeiro, que é público-alvo, saber o público-alvo. O segundo são as redes sociais, a maneira de divulgar seu trabalho, que é muito importante. E a terceira coisa é o atendimento. Aquilo que o instrutor, que o professor Bahia falou, né? Sobre gritos, sobre falar alto, com imposições, né, ditatoriais, generalistas, ó, isso é atendimento ao cliente. O que é importante, eu dou aula num projeto social, presta atenção aqui comigo. Dou aula num projeto social. Você quis dar aula em projeto social. Primeiro, ninguém é obrigado a dar aula em lugar nenhum. Ninguém é obrigado a dar aula em lugar nenhum, nem aula gratuita em lugar nenhum. Agora, se você escolheu, vou dar aula num projeto social, de maneira gratuita, a escolha foi tua. Trate os alunos como cliente e não aluno, como objeto de desuso, de descaso. Esse é um ponto muito importante. Trate o aluno do projeto social também como um cliente. Regras. As regras são importantes, o tratamento do aluno é muito importante, o atendimento ao aluno. Como o aluno chega na sua sala de aula, como que ele é atendido lá no projeto social? Qual é a maneira que você atende ele? Qual é a atenção que você dá para ele? Sacou? Atendimento. Na academia, o aluno foi fazer a sua aula. Como que você atendeu ele? Como que você recepcionou ele? Qual foi o atendimento que você deu dentro da sala de aula para ele? Deu atenção? O aluno foi fazer uma aula experimental na escolinha. Qual foi o atendimento que você deu para ele? Então, atendimento. Sempre que você quiser captar aluno, pense, eu quero captar clientes. Seja na academia, seja num projeto social, seja num colégio particular. Esquece essa parada de aluno. Esquece essa parada de aluno. O aluno não é seu. O aluno não é de ninguém. Agora, o cliente sim. Se você tratar ele como cliente, ele pode ser seu cliente fiel por muitos e muitos anos. Sacou? Essa é a grande parada. Por que muitos excelentes, exímios capoeiristas, os caras top 10 aí, não conseguem ter trabalho com a capoeira? Por quê? Por que os caras são tão bons, jogam tão bem, às vezes têm uma aula boa, mas por que eles não conseguem ter um trabalho bom com a capoeira? Não sabe alinhar o público-alvo. Não sabe divulgar o trabalho. Não sabe atender bem os clientes. Certa vez eu fui querer treinar com um professor e o cara me atendeu tão mal, mas tão mal que eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar para ser aluno desse cara só porque ele é bom de capoeira? Tem alguma coisa errada nisso? Não faz sentido. Eu pagar para ter aula com um bambambam e o cara me tratar mal, não faz sentido isso. É a mesma coisa de você ir num restaurante bom e chega lá, você ser mal atendido. Você vai voltar lá? Você vai querer pagar a conta? Não faz sentido isso. E por que na capoeira há esse grande descaso por parte dos professores? Por que há esse grande descaso? É pela falta de formação, mas hoje em dia não é mais desculpa, porque a informação está na palma da mão. Sacou? Eu estou dando um monte de informação importante para que eu possa ajudar vocês a crescerem os trabalhos de vocês, a atrair mais alunos para a sala de aula. Fechou? Atendimento. Atendimento de qualidade. Atender o aluno bem, tratá-lo bem e dar todos os dias a melhor aula da sua vida. E não só no primeiro dia que o aluno foi lá. Sacou? Beleza? Pergunta aqui, Mestre, uma pergunta. Para criança, que estilo de capoeira é mais fácil para passar para criança? Depende da faixa etária, Milton. Depende da faixa etária. Por exemplo, e também depende do local onde você está dando aula. Você vai trabalhar em escola particular, projeto social, crianças.
Primeiro, faixa etária. Se eu pego crianças de 4 e 5 anos, então vamos falar da faixa etária. 4 e 5 anos, qual é o tipo de aula que eu vou dar? Se você chegar na sala de aula, para a criança de 4 e 5 anos e ficar trabalhando aspectos técnicos, você não vai ter aluno. Sacou? O aluno não quer saber de técnica. Ele nem precisa saber de técnica. Ele só quer brincar de capoeira. Eu não ensino brincar de capoeira, eu ensino capoeira. Eu ensino capoeira para 4 e 5 anos de idade. O aluno aprende a gingar, aprende martelo, aprende armada, queixada, meia-lua. Só que tem um porém. A metodologia de ensino. A metodologia de ensino. Eu ensino capoeira, só que com ludicidade, e eu levo o aluno à aprendizagem da capoeira. Porque o pai paga para ele fazer aula de capoeira. Brincar, ele brinca no parque, ele brinca no intervalo, ele brinca em casa, mas na aula de capoeira ele vai fazer aula de capoeira. Agora, o método que eu utilizo para ensinar capoeira, as minhas aulas são lúdicas, com ferramentas de crescimento, desenvolvimento, estratégias específicas para que o aluno, dentro da minha aula, com vários atrativos, ele aprenda a gingar, a fazer a queixada, a fazer a armada, até mesmo porque eu vou ter que mostrar os resultados. Se eu não mostrar resultado para o pai, eu vou perder aluno. Porque se você colocar o seu filho no judô, tudo que você quer ver é seu filho fazendo aula de judô. Chegar lá no dia da apresentação dele, pegar a primeira faixa, a segunda, ele saber dar um desequilibrante, dar uma queda, vai fazer o Gil, fazer uma finalização, um armlock, um mata-leão. Sacou? Na capoeira, o pai vai querer ver o aluno gingar, vai querer ver o aluno fazendo um AU, uma bananeira. No futebol, o pai vai querer ver o filho dele fazendo um drible, fazendo um gol. Sacou? Eu preciso entregar resultado, micro e macro resultados. Então, qual é a aula para passar por uma criança depende da faixa etária. Se eu pego crianças de 12, 13 anos, já muda a linguagem. A aula muda. Sacou? Aí eu já posso trabalhar termos mais técnicos? Sim. Só que essa faixa etária, do que eles mais gostam? Do que eles mais gostam? De jogar. Jogar. Então eu vou utilizar mais jogos. Então, metodologia de ensino para levar a criança ao aprendizagem. Sem método, ele não aprende da maneira certa e aí você não consegue ter o aluno na sua sala de aula. Por isso é que essa parte eu vou falar daqui a pouquinho, sobre faixa etária, tá? Ótimo. Benguela eu achei mais difícil, eu nem ensino benguela para criança, moço. Criança nem quer saber o que é benguela, Não, gente, calma. Lembre-se sempre, primeira coisa não é o que ensinar, primeira coisa é a faixa etária. Depois que você souber a faixa etária dos seus alunos, aí é o que você vai pensar, no que você vai ensinar e para que você vai ensinar. O que e para quê. Agora, como eu vou ensinar, aí é o método de ensino. Isso é o ponto mais importante. Se você não tiver isso, você está morto. Está morto no mercado. Isso em todas as faixas etárias, tá? Todas elas. Vamos lá. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Dar aula queria. Dar aula, queira ou não queira, é seu trabalho. Por isso, exatamente. Na verdade, instrutor Bahia, todas as pessoas gostam de ser bem tratadas. A criança gosta de ser bem tratada, o adulto gosta de ser bem tratado. Todas as pessoas gostam de ser tratadas com carinho, com atenção, com respeito. Todas as pessoas. Essa é a grande questão. Então, a sala de aula, professor. Sacou? O professor ele já é uma autoridade só pelo fato dele estar na frente dando aula. Então, ele não precisa gritar. Ele não precisa querer se impor para mostrar que ele sabe. Então, existem algumas coisas ainda que não são congruentes
ao público, né? Então tem que tomar muito cuidado. Bora lá? Posso continuar? Respondi as perguntas de vocês? Daqui a pouquinho vocês fazem mais perguntas, hein? Vou fazer mais uma. Vou responder essa daqui. Mestre, em que fase o senhor indica a introdução de ancestralidade e a parte da cultura afro? Não, na verdade, quando você dá aula de capoeira, você já está introduzindo a cultura afro-brasileira, ok? A introdução de ancestralidade depende muito. Depende muito. Tem coisas que não precisa introduzir, dependendo da faixa etária. Volto a frisar, a faixa etária é muito importante. Se você está com um adulto, você pode introduzir certas questões desde a primeira aula, né? Quais são os fundamentos da capoeira? Mas o que seria ancestralidade? Sacou? O que seria ancestralidade? Entendeu? Ancestralidade, vamos falar do mestre Bimba? Vamos falar do mestre Pastinha? Isso? Isso aí eu posso introduzir na primeira aula. Gente, a capoeira regional, a luta regional baiana é a capoeira mais importante que a gente tem. Por quê? Porque é a partir dela que a gente tira a capoeira do código de perseguição, a partir dela a capoeira para de ser perseguida, a partir dela, sacou? Eu posso colocar na primeira aula, ou não. E depende também de cada lugar para a aula não ficar chata. Beleza? Então vamos lá. Agora a próxima parte. Quarto ponto. Então primeiro foi público-alvo, redes sociais, atendimento. E o quarto, gente, é entregar algo de valor. Então depois que você tem o seu público, todos esses itens que eu falei, você precisa entregar algo de valor. Como assim, mestre Feijão, entregar aula de valor? Se eu ensinar o aluno a gingar, eu já não vou estar entregando algo de valor para ele? Lembra lá no início que eu falei para vocês, que eu ensinei para vocês, o porquê que é importante eu saber do público-alvo? Lembra? Se o seu público-alvo forem mulheres que querem perder peso, você precisa entregar algo de valor que ajude essa mulher a perder peso. Se o seu cliente quer ter mais qualidade de vida, você precisa entregar algo de valor para essa pessoa ter mais qualidade de vida. A capoeira é a sua ferramenta. Sacou? Precisa entregar algo de valor para fazer com que a pessoa se torne a sua cliente, com que ela pague a mensalidade, com que ela se torne o seu aluno fiel, com que ele não saia dali. Então, entregar algo de valor para o aluno, entregar a melhor aula, entregar o melhor atendimento, entregar a melhor atenção, dar atenção, gerar desejo, gerar valor, entregar resultado, fazer com que o aluno emagreça. Se o aluno quer melhorar a ginga, eu preciso ter ferramentas para ajudar o aluno a melhorar a ginga. Se o aluno está entrando na roda e está bloqueando, está travando, eu preciso ter ferramentas, entregar algo de valor para que esse aluno se sinta bem e consiga destravar, desbloquear a hora dele jogar capoeira. Esses são as coisas de valores que a gente entrega para os nossos alunos, para os nossos clientes. E quando você entrega algo de valor para o seu cliente, ele é um cliente, ele se transforma num cliente fiel, que vai ficar com você por muitos e muitos anos, que vai ficar pagando mensalidade, que vai se tornar de um aluno iniciante e posteriormente lá no futuro um aluno graduado seu. Sacou? Pegou essa daí? Boa, né? Bora lá, vou passar mais coisas aqui. Então vamos lá, primeiro, o quarto é algo de valor, o quinto, olha, essa parte aqui, vou até tomar uma água, que essa aqui vai gerar resenha, hein? Anota aí que eu já tô na quinta, hein? Pra eu não me perder aqui, senão eu vou perder minha cola. Quinta, separar. Como atrair mais alunos? Você tem que saber separar por faixa etária. Presta atenção. Presta atenção aqui. Vou voltar lá no passado novamente. Quando eu começo a treinar capoeira, era eu com adulto, gente, era todo mundo junto.
era todo mundo junto. Não tinha aula lúdica, era pau, eu treinava a mesma coisa que o adulto treinava. Uma ou outra coisa diferente. Eu chutava o mesmo saco de pancada que o adulto chutava. O saco de pancada era de 120 quilos, eu chutava o saco de pancada. Sacou? Todo mundo junto, a faixa etária tudo junto. Isso hoje em dia não pode. Não pode. Isso, quando você mistura a faixa etária, pode escrever aí, ó. Escreve aí, ó. Misturou faixa etária, você vai perder. Se você tem criança e adulto, escreve aí que eu vou te ensinar. Se você tem criança e adulto na mesma aula, ou você vai perder criança, ou você vai perder adulto. Quiçá perder os dois. Sacou? Não tem como a sua aula ser atrativa para os dois públicos. É impossível. Não tem como. A aula de criança é uma, a aula de adulto é outro. Agora, separar a faixa etária não é simplesmente separar adulto de criança, não, tá? Tem um outro porém. Presta atenção. Se você tem crianças de 5 e 6 anos, é uma categoria, certo? Pode ser categoria, vamos colocar aí, pastinha, certo? Categoria pastinha. Se você tem crianças de 8 e 9 anos, vamos colocar aqui categoria Mestre Joel. Se você tem crianças de, vamos colocar aqui de 11, 13 anos, vamos colocar aqui categoria Mestre Ananias. Estou separando as minhas turmas por categorias. Em cada categoria, eu vou ter que dar um conteúdo diferente. Sacou? Se eu der a mesma aula para todas as categorias iguais, você vai conseguir atingir uma única categoria. As outras você não vai conseguir atingir. Porque a linguagem é diferente. Ok? Para você ensinar armada para a turma de 5 e 6 anos, tem um método. Ok? Um método e uma linguagem. Sacou? Para você dar aula para crianças, para você ensinar a mesma armada para criança de 11 e 13 anos, tem um método e uma linguagem. Se você utilizar o mesmo método e a mesma linguagem para as faixas etárias diferentes, uma das faixas etárias não vai se identificar com o seu método e não vai ficar com você. Eles vão começar a sair da sua aula. Eles vão começar, e você vai começar a se perguntar: caraca, por que eu não consigo reter aluno? Por que os alunos não gostam da minha aula? Na verdade, não é que eles não. Na verdade, eles não gostam da aula, mas por que eles não gostam? Tem que fazer sempre essa pergunta. Porque, normalmente, a sua metodologia de ensino está errada. A sua linguagem não está congruente com a faixa etária que você está dando a aula. Não está batendo. Então, criança é criança. Criança de 5 anos, a linguagem que eu utilizo com ela não pode ser a mesma do que uma criança de 12 anos. Não pode. Sacou? A maneira de eu ensinar para uma criança de 5 anos não é a mesma de eu ensinar para uma criança de 11, 12 anos. Por isso que são faixas etárias diferentes. Senão, a criança de 5 anos, ela já poderia entrar direto na mesma sala da escola da criança de 11 e 12 anos. É por isso que as faixas etárias são separadas. Crianças de 5 e 6 anos estudam lá na primeira série, por exemplo. A criança de 11 e 12 anos já está lá na quinta série. Elas não vão estudar na mesma sala. Elas não vão aprender a mesma coisa. A linguagem da tia, aqui da professora, que dá aula para de 5 e 6 anos, é de cantar, lúdica, de brincadeiras, de contos. Sacou? Se ela chegar lá, Joãozinho,
Abra o caderno na página 5 e leia o texto. Não vai funcionar, sacou? Para a criança de 12 anos já vai funcionar. É o seguinte, aqui na aula de história hoje vocês vão ter que abrir o caderno para a gente vai ler sobre Dom João VI. Sacou? Entenderam? Eu estou fazendo aqui uma analogia, trazendo para a nossa realidade da capoeira. Então você tem que saber identificar e tem que saber separar isso. Se não separar a faixa etária, você vai ter sérios problemas no seu trabalho com a capoeira. Identificou agora o porquê que às vezes você perde aluno, o porquê que às vezes você não consegue ter aluno dentro das escolas particulares, porquê que às vezes você não consegue ter aluno dentro de academia. É um tiro no pé. Conheço uma academia que vive lotado de criança, mas as crianças treinam junto com os adultos. Daqui a pouco passa um mês, já não tem mais criança. Aí vai renovando. E aí sai adulto, porque criança grita, corre, entre aspas, não é que é chato. Tá no lugar errado, na hora errada, com um monte de gente errada. A criança quer correr, quer gritar, quer extravasar, e o adulto quer sair do trabalho e ir lá, treinar. E a criança já quer gritar, o adulto não quer ouvir grito. Sacou? Não quer ouvir grito das crianças, ele não quer estar no ambiente das crianças. Ele quer treinar no horário dele. A criança não pode estar no horário do adulto. Aí passa tempo, daqui a pouco a academia não tem mais criança nenhuma. Daqui a pouco começa a se matricular outras crianças. Daqui a pouco perde todas as crianças novamente. Uma coisa seria tão simples, seria só separar criança do adulto. Essa academia não ia perder aluno, ia ganhar mais dinheiro, porque criança gasta, os pais das crianças pagam porque precisam colocar as crianças em atividade física. Só pelo fato de não separar a faixa etária, a academia perde um monte de dinheiro e de grana. Mas eu podia ensinar pro cara. Não, ele que assiste a minha live aí, eu já ensino muita coisa já, moço. Já ensino muita coisa. Tem gente que tem preguiça de pegar o celular e ler, de pegar o celular e assistir a live do Mestre Feijão, que fica ensinando as coisas. Sacaram qual é a parada? Mestre, o que o senhor acha de dar aula com as 8 sequências de bimba? Se souber ensinar as 8 sequências de uma maneira correta, de uma maneira eficaz, dentro das faixas etárias, e ver que ela funciona, manda bala. Eu não dou aula com as sequências de bimba. Tá? Nunca treinei a sequência de bimba. Isso é tudo muito novo, gente. A própria capoeira do Mestre Bimba é muito novo. Muito novo. Muito novo que eu falo, o conhecimento que a gente recebeu. Porque muitas coisas vieram de contos. Treinei com Bimba 2 meses. É formado do Bimba. Treinei com Bimba 6 meses. Formado de Bimba. Sacou? E aí vem muita desconstrução. Então todos os estudos são muito novos. Muito novos. Mas eu vi a sequência e tal. Tudo bem, as sequências são eficazes e eficientes. Para aquela época, para tirar a capoeira da perseguição, o método que ele criou, funcionou muito bem. Mas hoje, com o crescimento absurdo da capoeira, e aí? Não é verdade? Se funcionar, manda bala. Então, gente, muito cuidado. Muitas coisas aí são conto de fadas. Muitas coisas. Ok? Presta atenção. Anotaram aí a faixa etária? Mas funciona. Se souber dar aula com a sequência direitinho, ela já atualizada, de maneira correta, eficaz, a ginga certinho, porque se você for dar aula para uma terceira idade aí, para pensar, e ficar fazendo algumas coisas, vai dar pau. Vai dar pau. Tem coisa que a terceira idade não pode fazer. Olha só, o que se ensinava lá atrás não pode ensinar hoje. Dependendo da aula, que se você for dar uma aula de sequência para criança, se não for atrativa, se não tiver dentro de uma linguagem lúdica, você está morto, você não vai ter aluno, tá? Pode escrever aí. Tem que saber trabalhar dentro da faixa etária.
Outro ponto importante. Depois que separa a faixa etária, tem um ponto muito importante. Separar por categoria. Isso é outro ponto, porque se perde muito aluno. Porque não separa por categoria. Quer que o aluno que é avançado fique treinando a mesma coisa que o aluno iniciante. Quer que o aluno iniciante treine a mesma coisa que o aluno avançado. Ele é iniciante. Como que ele vai treinar a mesma coisa do aluno avançado ou do intermediário? Vai gerar bloqueio, vai perder o aluno. O aluno avançado ficar treinando a mesma coisa do aluno iniciante, o que vai acontecer? Ele vai se sentir desmotivado, de saco cheio e vai parar com a capoeira. Sacou? Separar por categoria. Eu tô falando isso se você quer ter um trabalho grande, duradouro, de muito tempo e um trabalho onde vai te dar continuidade na capoeira, um trabalho longevo. Não um trabalho, eu começo a trabalhar daqui a pouco vai parar de dar aula de capoeira. Tá tudo misturado, uma doideira. E outra questão de separar isso, hierarquia. A hierarquia. O aluno ele vai sentir vontade de chegar até aquele ponto. Então a aula dele tem que ser diferente. O aluno que é iniciante, meu amigo, é ali, ó, anda na ginga, encaixa o quadril da meia-lua, encaixa o quadril da armada, anda na ginga, faz as 7 esquivas, anda na ginga, gingando, fica só gingando, ginga 2 a 2. O aluno que é intermediário já está num outro ponto. O aluno que é avançado já está em um outro ponto, gente. Então, separar por categoria. Se misturar muito, ferra tudo. Até a hierarquia você começa a perder. Os alunos começam a perder a hierarquia entre eles mesmos. Começa a gerar problema. Começa a gerar discórdia. Começa a ter um aluno que às vezes é intermediário e ele tem mais força, mais velocidade que o avançado. E aí ele já está melhor que o avançado. Sabe o que vai acontecer? Vai te gerar problema no grupo. Sacou? Na verdade, às vezes, não é nem preguiça de separar por faixa etária. É que ele acha que não há necessidade. Ele quer que o cara, que a criança aprenda a mesma coisa que o adulto, porque ele não tem paciência. Mas se ele não tem paciência, para que ele está dando aula para a criança? Não é mais fácil dar aula só para uma categoria, só para uma faixa etária e dar a melhor aula, o melhor conteúdo que você vai ter o aluno ali fiel a você, do que você misturar tudo e você vai perder. Porque você vai perder o aluno, não adianta, vai perder. Não tem como ele ficar, porque não tá não vai bater, gente. O assunto não bate, a atração, o atrativo não funciona. Sacou? Vai procurar outra modalidade. Por que o Gil cresce tanto? Como que você vai colocar... olha só, pensa aqui comigo. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Olha as doideiras que às vezes acontecem na capoeira. Olha as maluquices. E tem gente que acha que ainda tá tudo certo. Olha as loucuras. Pensa aqui comigo. Se você que é pai aí, você tem um filho. Você tem um filho de 5 anos de idade. Você vai colocar ele para jogar bola com os adultos? Vai colocar ele para jogar bola com os adultos? Você vai colocar uma criança de 5 anos de idade para jogar bola com crianças de 13 anos de idade? Por que você vai ter aluno de 5 anos de idade treinando com gente de 20 anos de idade na capoeira? Se você não vai... Sacou? O perigo é o mesmo. De chutar a cabeça, de machucar, de causar lesões, danos sérios, tanto estrutos físicos quanto psicológicos no aluno. Se não dá para pôr no futebol, por que dá na capoeira? Não dá. Não dá e não pode. Vai perder o aluno, vai perder talentos. Sacou qual é a parada? Não pode. A criança correr, tá lá o adulto treinando, gingando, rodando meia lua de compasso, trabalhando explosão de meia lua de compasso. O cara tá lá concentrado no treino dele. Aí a criança tá lá. Daqui a pouco a criança desperta, pum, sai correndo. O adulto dá uma meia lua de compasso bem na hora que ela corre, pega bem na cabeça dela. Pode matar a criança, gente. Pode matar a criança.
É a mesma coisa de uns cabeça de bagre que vai fazer salto mortal na roda de capoeira num evento infantil. Oh, tem que se ligar. Tem coisas que não dá pra fazer. Quer se mostrar, quer aparecer mais do que o evento, do que as crianças. A criança passa ali correndo na hora que ele vai dar um mortal. Ou ele erra o tempo. Cai, a criança ela tem a velocidade de reação para sair, para se esquivar, para se. Não tem. A mesma coisa, golpe muito rápido. Vai batizar uma criança. Se a criança desequilibra e vai de encontro ao golpe, mata a criança. Por isso que tem coisas, gente, que precisa abrir a mente para poder crescer, para poder evoluir, para poder continuar crescendo, evoluindo na capoeira. Mestre, mas tem muito mestre que quer ensinar a capoeira como ele ensinava há 30 anos atrás. Por isso que ele não consegue ter mais trabalho dentro da capoeira. Por isso que ele não consegue ter mais alunos dentro da capoeira. Por isso que ele não consegue ser respeitado dentro da capoeira. Porque ele acha que o que ele fazia há 20 anos atrás funciona. E ele não quer se atualizar, porque ele tem a corda de mestre na cintura, ele já tem o título de mestre, de contramestre, de sei lá o mestre, de não sei o quinto mestre, sei lá de que diabo é que ele acha que não precisa mais se atualizar. E o que acontece? Ele começa a perder adepto, perde aluno, perde trabalho, não consegue mais viver no mercado da capoeira. Sacou? É muito simples. Ah, mas seja o senhor tá bravo? Não, só tô trazendo a informação certa para ajudar as pessoas. Porque as pessoas acham que a capoeira ainda é brincadeira. Ela nunca foi, nunca será. A capoeira é algo muito sério. Tem pessoas que vivem hoje em dia da capoeira. E quando se faz trabalhos errados, prejudicam todo um movimento. Há uns meses atrás eu recebi um vídeo de um batizado que estava acontecendo. Foi agora, gente, há uns 2 meses atrás. Eu recebi um vídeo de um batizado que estava acontecendo. Presta atenção. Vocês vão chocar. É uma doideira. O cara desmaiou uma criança, deu um martelo e desmaiou a criança. Gente, século XXI, era da tecnologia, o evento gravado do início ao fim, o cara deu um martelo. Tinha um outro cara, um mestre de capoeira, deu um tapa na cara da menina que ela caiu. Vocês acham que eu estou inventando história? Esse vídeo tá rodando aí. Deu um tapa na cara da menina. Tal! Ela caiu, gente, desmaiou. Meu Deus! Sacaram qual é a parada? Não faz. Gente. Sacou qual é a parada? Aí vai falar pra mim, você acha que esse cara quer saber de atualização? Você acha que esse cara... Olha, já até falaram de onde... Eu sei de onde é. Isso aí, desse lugar aí mesmo, moço. Foi aí mesmo que aconteceu. O vídeo tá rodando aí, ó. Rodando. Como que essas pessoas não são banidas? Se um cara... Primeira coisa, quando eu tô no meu evento, eu já olho tudo. Se eu vejo que o cara, ó, tá gingando, meu amigo, você só vai batizar as crianças aí. Aqui no meu evento não se pode dar queda. Encostou no aluno meu, vai embora. Aqui tu não fica. Evento de capoeira. O aluno pagou, o pai tá assistindo, a mãe tá assistindo, ele não foi lá para tomar pontapé, para levar soco, para levar porrada. Ah, mas é formatura. Quem foi que inventou no que e por que na formatura o cara tem que apanhar? Ah, quer dizer que o cara vai se formar advogado e no dia da formatura ele vai levar um monte de murro na cara, o policial vai levar tiro. É a cultura da capoeira. Cultura? Criada por quem? Quando? Por quê e para quê? Fala aí pra mim. Gente, ó, precisa abrir isso aqui, ó. Não é nem a mente, é abrir aqui, ó. Para o conhecimento entrar no coração primeiro. Porque tem a mente de muita gente que a mente nem presta mais. Não faz sentido o cara dar um tapa na cara de uma menina num evento de capoeira, gente. O cara desmaiar a criança. Não faz sentido isso um mestre de capoeira. E aí sabe o que acontece no mundo da capoeira? Não no mundo da capoeira. Não no mundo da capoeira. Os capoeiristas têm medo de banir capoeirista. Ai, mas eu vou banir. Quando vocês começarem a banir pessoas
que vão para evento bagunçar, badernar, alcoolizado, muitas vezes drogado, que álcool também é droga, alcoolizado, drogado, sujo, mal vestido, baderneiro, quando vocês começarem a banir essa cambada, a capoeira começa a mudar de patamar. Não venha me falar que isso é cultura, não, que isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Isso são coisas de cabeça de seres humanos que não têm discernimento das coisas. E não querem ter discernimento. Eles não estão interessados em melhorar a capoeira. Eles não estão interessados em melhorar, em crescer a capoeira. Como desporto, como cultura, eles não estão interessados. Eles estão pouco se lixando. Essa é a parada. Quando começar a banir essas pessoas, esses sujeitos, que não dá nem para discriminá-los, porque não faz sentido eu colocar algum tipo de conotação desse povo aí. Vocês sacaram qual é a parada? A gente precisa começar a banir essas paradas. A banir. A banir. Evento de capoeira não é festa. Ah, não tem uma cachaçinha? Vai beber na sua casa. Quer beber? Vai beber em casa, moço. Ai, eu só vou no seu evento se tiver churrasco. Vai fazer churrasco na sua casa. Ah, eu quero dar queda no aluno. Vai dar queda no seu aluno. Vocês têm que começar a impor, assim pôr regras na sua... Se o cara vai na sua casa, a pessoa vai na sua casa, dentro da sua casa. Se na sua casa se entra, para entrar tem que tirar o calçado, não é uma regra? Por que você não impõe regra no diacho do seu evento de capoeira também? Começa a banir esses sujeitos. Tira eles dos eventos. Manda embora, moço. Não deixa nem entrar, uai. Mas é mestre. Que Belém, Belém. Tô nem aí. Eu mando embora. Só que tem um monte de gente que não tem coragem. Tô nem aí. Eu mando embora mesmo. Tem que botar pressão para a capoeira mudar. Tem que botar pressão. Aí o que acontece? Os caras são tudo machão em evento de capoeira, onde não é para ser machão, é para trabalhar. E chegam numa roda de rua, eles viram machinhos. Não é assim? Joguinho de comadre. Vai nas rodas de bambambam aí e vai lá ser machão lá, uai. Encarar os tanques de guerra que tem aí fora aí. Né? E não é... Tem rodas para tudo. Tem lugar em ambiente para tudo. Tem roda para tudo. Tem lugar em ambiente para tudo. Batizado, evento de capoeira não é lugar de festinha. Não é lugar de querer se aparecer. É a festa dos alunos. É onde os alunos estão pegando a primeira corda. O aluno já está nervoso. Muitos alunos nem dormiram. Já está com ansiedade. E aí vai lá para bagunçar um professor que é um experiente, um mestre que deveria dar o exemplo de ser a referência, porque batizado, troca de corda, o que é? É um encontro do novo com o antigo, com o mais velho, e o mais velho é a referência que tem que estar lá para ajudar, para trabalhar, para acalmar os alunos, para acalmar os ânimos e para dar o melhor atendimento aos alunos. Independentemente de que grupo que ele é, da onde ele está vindo, ele tem que dar um melhor atendimento. Só que os caras fazem evento para capoeira ver, e muitas vezes os capoeiras que vão lá são baderneiro, bagunceiro, e muitos eventos são destruídos. Aí são gerações e gerações de capoeira que a gente vai perdendo, porque as pessoas acham que isso tudo é certo. Ai, mas eu não vou expulsar o mestre que derrubou meu aluno e machucou meu aluno do evento, porque ele é um mestre. O que os outros vão falar? Presta atenção. Dane-se o que os outros vão falar. Dane-se a opinião dos outros. O que importa é o seu trabalho, são os seus alunos. Aquele mestre que derrubou o seu aluno, que machucou o seu aluno, que não apareça mais no seu evento, moço. Como que um mestre vai para o seu evento, na formatura do seu aluno, para bater no seu aluno que está se formando? Quem disse que ele tem autoridade para bater no seu aluno? Se você está formando o seu aluno,
Quem determina que ele está se formando é você, não é fulano ou beltrano que tem que vir aprovar. Ai, mas ele tem que aprovar. Que conversa fiada é essa, moço? Para aprovar tem que meter a porrada no seu aluno para falar que ele está se formando? Quer dizer que o aluno está com você há 10, 15, 20 anos, 30 anos, e aí você tem que chamar outra pessoa para aprovar? Então para que você está formando diante do aluno? Não faz sentido isso. Tem certas coisas que não faz mais sentido. Sacou? Essa é a grande parada. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. A live de hoje, gente, a aula de hoje foi como atrair mais alunos. Ó, e como atrair aluno até em batizado. Vocês sabiam que o batizado, troca de corda, é uma grande ferramenta de marketing para nós capoeiristas? Gente, batizado e troca de corda é dia de vocês fazerem marketing dos trabalhos de vocês divulgarem os trabalhos de vocês, conquistarem mais alunos. Agora, se vocês levam gente maloqueiro, baderneiro, bagunceiro, vagabundo pro evento de vocês, vocês vão estar fazendo um marketing contra. Ao invés de fazer um marketing a favor, vocês vão fazer um marketing contra. Porque muitas vezes vocês querem, mas aquele mestre, ele mora aqui no bairro. Manda embora, moço! Se vai causar problema. Você tá vendo que estava fazendo um evento numa escola particular. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Um evento numa escola particular. Que fosse em qualquer lugar, numa escola particular, e tinha lá um mestre de capoeira, eu não o conhecia, foi a primeira vez que eu fiz evento naquela escola, foi na Zona Sul, na região do Grajaú, foi a primeira vez que eu fiz evento naquela escola, e como ele era do bairro, ele viu o banner, o que ele fez? Ele foi lá pro evento, beleza, tá bom. Na hora que eu começo o evento, eu visualizo já tudo, aí o cara tava com a roupa suja, mas pensa numa imundície. Não sei de onde saiu aquela desgrama. Imundo. Parecia que ele estava no campo de futebol. Sabe aqueles campos de futebol de areia? De areia não, de terrão mesmo, os terrão. Onde nós jogava bola antigamente. Terrão, areião. Ele estava lá com a roupa branca dele treinando. Se esfregando igual o treino da cobra doida, qualquer doideira. E foi pro evento. Além de tudo, a calça dele estava tão baixa que o cuecão dele ficava aparecendo. O que eu falei? Mandei embora, moço. Mas é porque eu sou famoso aqui na região. Eu falei, você é famoso? Ai, que legal. Com toda a educação do mundo. Eu sei que você é famoso aqui na região, com todo respeito a você, só que aqui você não vai ficar. A não ser que você vá trocar essa calça, venha com a roupa limpa, com a calça limpa e sem mostrar essa cueca, que eu não estou aqui para ver sua cueca. Nem as mães dos alunos estão aqui para ficar vendo sua cueca, não. Pode ir embora. Sem mimimi. E não tem... Gente, não tem acordo. Tem que começar a mudar essas paradas. Sacou qual é a parada? É cultura cultura escambau. Vaza. Veio para bagunçar, para badernar, para dar porrada em aluno, em evento, manda vazar. Ó, você, amigo, chama com educaçãozinha no cantinho. Ó, você, cara, seguinte, eu gostaria que você se retirasse do meu evento, por isso e por isso. Muito obrigado, tá bom? Simples. O cara é mal educado? Já dá logo no meio. Aí é o seguinte, você vai sair daqui agora, moço. Se não sair, eu vou chamar a polícia. E ponto final. E não dá mole, não. Bota pressão nesse povo. A nossa capoeira é maravilhosa, gente. Vocês são capoeiristas inteligentes demais. Vocês são tão bons de capoeira. Vocês são tão inteligentes. A capoeira precisa de gente como vocês. Estão aqui assistindo a live. Pegaram a aula, assistiram a aula inteirinha. Só gente inteligente para aprender. Só pessoas com coração bom para aprender com outras pessoas que sabem mais do que elas. Sacou? A gente tem a obrigação de fazer uma capoeira melhor. Manda a pergunta aí, que eu vou responder só pergunta agora, beleza? Manda as perguntas braba aí. O que tem aqui na minha água? É uma canela. Canela, não é mais canela de gente não, gente. É canela em pau. Eu adoro canela. Faz bem pra saúde. Eu tomo água com canela. Às vezes eu coloco... O que eu coloco mesmo, amor? Gengibre, que é anti-inflamatório natural e tal. A canela ajuda na questão da minha rinite alérgica.
Graças a Deus ela tá melhor a cada dia que passa. Verdade, mestre, os capoeiristas têm que mudar. O capoeira tem que andar apresentável e limpo. É o mínimo. O cara tem que estar bem alinhado. O cara tem que estar limpo. É o mínimo. O uniforme de capoeira já não dá, gente. Não dá pra gente continuar aceitando certas coisas. Ó, quando eu vou no evento de uma pessoa, eu sou... Não só nos eventos da minha escola. Quando eu vou no evento que eu sou convidado, tem muitos convites que eu não consigo atender todo mundo, né? Mas quando eu vou no evento, a primeira coisa que eu faço é pegar um uniforme novo. Ah, mas o senhor tem quanta... Eu tenho umas 20 calças aqui, moço. Eu só vou em evento com uniforme novo. Por quê? Sabe? É o cuidado que eu tenho. Primeiro, a pessoa que está me convidando. Segundo, eu vou lá para cuidar dos alunos da pessoa. Eu não vou lá para aparecer mais do que as outras. Não, tô lá para isso, tô lá para trabalhar. Sabe por quê eu faço isso? Eu sei o quanto é difícil fazer um batizado. Eu sei o que gera fazer um evento, o quanto é difícil, é trabalho de 1 ano, às vezes é trabalho de 2 anos, o cara tá ali, ó, se esforçando, sofrendo para receber o pagamento, e eu vou lá para bagunçar, eu vou lá mal vestido, não, jamais, eu vou lá é para ajudar, para melhorar, para ajudar o trabalho da pessoa a crescer. Essa é a minha obrigação como mestre de capoeira. Essa é a minha obrigação por amar a capoeira. É minha obrigação. É o mínimo que eu tenho que fazer em respeito à pessoa que me convidou. É o mínimo. É respeitar o trabalho dela. E não ir lá para querer. Não, que eu sou um mestre feijão. Vou lá para aparecer. Jogar, bater, dar porrada. Nada disso. Respeito. Resumindo, ande com quem tem conteúdo e que te leve para frente. Chame a polícia. Se não vier com educação, mando chama a polícia, moço. Na hora, o evento é meu. Chama a polícia. Você não vai ficar brigando com esse povo. Chama a polícia, liga ali, ó, seguinte, assim, 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 assado, na hora. Gil, o cara não quiser, aí já faz o boletim de ocorrência. Que é pra ele nunca mais aparecer. Se começar a fazer isso, a gente começa a banir os vagabundos da capoeira, gente. Isso ajuda a capoeira. Resumindo, ande com quem tem conteúdo e te leve para frente. Se você andar com Zé Ruelas, que não te ensina nada, você vai ser a média deles. Chama a polícia, bota a pressão. Mestre, é certo fazer graduação de 6 em 6 meses ou em ano em ano? Olha, Wilson, isso depende muito de grupo para grupo. Quando eu comecei na capoeira, e até a minha formação de estagiário, eu me recordo que a cada 6 meses havia um evento. A cada 6 meses havia um evento. Mas tinha muita corda, muito cordão antigamente, né? Hoje em dia, se a gente fizer um evento a cada... E isso, gente, não era só na capoeira não, tá? No karatê também tinha, no judô também tinha. A cada 6 meses tinha troca de graduação. E hoje algumas artes marciais ainda prevalecem ainda, tá? Algumas ainda tem. Na capoeira, uma das coisas que mais evoluiu na capoeira foi isso. Uma das coisas que mais evoluiu na capoeira foi isso. Hoje em dia é uma vez no ano, a cada 2 anos, tá? Então eu não posso falar o que é certo. Eu posso falar o que eu acho certo para a minha escola e o que eu faço dentro da minha escola. Uma vez no ano, um evento para trocar de corda. Uma vez no ano. O aluno pode trocar de ano em ano. Agora, até tal graduação. E também depende de aluno para aluno. Tudo bem? Mas uma vez no ano está ótimo de trocar de graduação. Mais do que isso, o aluno vai chegar muito rápido nas graduações muito altas. Olha só, nem pular corda eu gosto e deixo, porque isso gera problemas. Porque quando você pula corda, você pula etapas. Quando você pula uma etapa, você vai ter um problema muito sério. Você vai gerar um problema muito sério na vida desse aluno. Lá na frente você vai ter que barrar ele, porque ele pulou uma etapa, você vai ter que segurar ele. E aí vai gerar um outro problema mais sério, você pode perder o aluno, tá? Então, na verdade, não existe o que é certo e o que é errado. Isso é independente, tem grupo que quer colocar de 6 em 6 meses, paciência. Eu não faria isso. O que eu dou de sugestão e o que eu utilizo dentro da minha escola é que a gente faz de ano em ano, e dependendo até tal graduação é de ano em ano que troca. Dependendo, tem aluno que só vai, por exemplo, chegou na Azul, aí ele fica 2 anos. Dependendo do aluno, ele pode ficar 3 anos.
Não que eu sou a favor, que o aluno fique 10 anos numa graduação, não tem nada a ver isso. Isso eu também não sou a favor, mas também respeito quem faz isso. Quem quiser fazer, que faça, não tenho nada a ver com isso. Eu tô falando para vocês o que eu faço dentro da minha escola, como que nós trabalhamos, quais são os cuidados que nós temos, de cuidado, de valorização, de cuidado com a capoeira, de valorização dos nossos profissionais, de cuidado com os nossos profissionais, né? Isso é muito importante, tá? O que mais? Manda a pergunta aí. O mestre, por isso que quando meu mestre faz batizado, ele não gosta de chamar a galera, porque a galera chegava no batizado para bater nos alunos. Olha aí, ó, tá vendo? Como que você vai fazer um evento? Imagina, você vai fazer um batizado que é importante para o aluno já está nervoso, já está ansioso, né? Tá feliz, ali é o momento dele e vai bater nele? Pô, não faz sentido isso. Não, eu penso e eu tenho uma linha de pensamento muito igual ao seu mestre. É claro que hoje em dia, dentro dos eventos da Massapê Capoeira, as pessoas já vêm eles já sabem como a gente trabalha. A gente não deixa dar queda nos alunos. Malha malha ali, brincar, jogar, sabe? Numa boa, gente. Vai ser evento, vai ser formatura, não é para dar porrada no professor, no cara que vai pegar corda. Não é para dar porrada, para mostrar que o cara. Não, isso não existe, gente. Não faz sentido nenhum isso. O dia da formatura do cara, tá a família, viu a esposa, às vezes vem filho pequeno. Aí vai dar porrada no cara porque ele tá se formando. Não faz. Sabe, tem umas coisas que. Isso não é cultura. Não é cultura. Tá? Não é cultura. Imagina o cara vai se formar um faixa preta de jiu-jitsu. Ele vai ter que levar porrada para ser um faixa preta de jiu-jitsu? Não existe isso. Tem algumas coisas aí que não faz sentido, tá? Pode mandar mais pergunta. Mestre, faça uma live sobre graduação. Como assim uma live sobre graduação? Para falar sobre a graduação da minha escola? É isso? Estou concordando com tudo que o senhor está falando a respeito de eventos, uma vez que aqui no meu grupo seguimos também assim. Evento só uma vez no ano e não podemos pular corda. Sabe, gente, casas em casas, ali você pode até pular uma graduação ou outra hoje, mas é desnecessário, tá? Olha lá, mestre mudança, não faz sentido mesmo. O problema é que a capoeiragem quer realizar eventos somente para a troca de graduação, mas pode-se realizar mais de um evento de capoeira no ano. Ponto, Gavião. Exatamente isso. Se o cara trabalha com capoeira e ele quer ganhar dinheiro, a graduação, eu sei que a troca de corda dá dinheiro, batizado dá dinheiro, mas ele pode fazer um festival, ele pode fazer uma oficina de berimbau e ir ganhando dinheiro durante o ano todo. Ele pode fazer um campeonato, sacou? E ele pode ganhar dinheiro com outras. A capoeira tem muitas ferramentas, né? E não é só fazer batizado, é que antigamente a gente pensava muito assim, né? Era só batizado e troca de corda. Hoje em dia não, existe um leque aberto que a gente pode colocar no meio da capoeira. Eu realizo várias atividades e ensino os meus profissionais, os meus professores, a realizarem atividades para que eles ganhem dinheiro não só no final do ano com batizado, que eles realizem festivais, que eles realizem oficinas, que eles realizem passeios, gente. Passeio dá dinheiro. Piquenique com o pai, com a mãe. Vixe, dá para ganhar dinheiro de várias formas. Várias e várias. Imagina você pegar a terceira idade, você dá aula para a terceira idade e fazer excursões. Isso dá dinheiro. Dá para ganhar dinheiro um ano inteiro de uma maneira honesta, de uma maneira sincera. Dá para ganhar dinheiro sem precisar, entre aspas, estragar a capoeira fazendo 3 eventos no ano e dando 3 tipos de graduação, né? Isso, sobre a graduação da minha escola. Pô, a graduação da minha escola é muito simples. Mas eu posso falar assim, nessa live não. Na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre a graduação da minha escola. Mas é muito simples, né? Eu venho do mestre de Mola, eu seguia a mesma graduação dele. A mesma graduação. Só a infantil, que eu senti a necessidade de criar, né? Por questões pedagógicas, até mesmo por causa da metodologia da nossa escola. Na graduação adulta eu senti a necessidade também de implantar algumas cordas, não foram muitas, graças a Deus eu não saí dentro daquilo que o mestre tinha, então é bem tranquilo também a nossa graduação adulta, tá?
É uma graduação muito simples. Ela vem da do mestre de Mola, que vem mais ali do grupo Senzala, tá? Não é somente pensar em ganhar, mas sim promover a arte. Estou assistindo da Inglaterra e estive com o senhor no mestre Laércio. Ô, mestre, é o mestre Gavião. Pô, muito obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe o senhor, viu? Muito sucesso aí na Inglaterra. Muito sucesso. Exatamente, não é só pensar em ganhar, é promover, e você pode promover a capoeira de várias maneiras, né? Você pode, por exemplo, se você promover festivais, gente, oficinas de berimbau, oficinas de instrumentos, você pode ganhar alunos com oficina de instrumento, que é o tema da nossa live, como atrair aluno. Você pode ter, imagina jovens, os jovens adoram tocar instrumentos musicais. Você pode fazer oficina, promover oficina e cobrar por isso, entendeu? Ó, instrutor Pinho, eu estava exatamente pesquisando quem eu vou convidar para o meu evento em janeiro. Parei só para assistir a live. Foi um ótimo ouvir vocês. Ah, muito obrigado, viu? Ao Mestrando Gavial. Muito obrigado, viu, instrutor Pinho? Muito cuidado. Quando for fazer evento, pensa sempre. Vamos fazer de conta que você vai, o seu evento de capoeira vai ser o seu casamento. Quem que você gostaria que estivesse na sua festa de casamento? É a mesma coisa. Quem eu gostaria que estivesse na minha festa dos meus alunos? Quem são as pessoas para estar presente e para me ajudar no dia da festa dos meus alunos? Para fazer os meus alunos saírem de lá felizes. Sacou? Pense sempre no seu aluno como seu cliente. Porque as pessoas que vão estar no batizado, no seu evento, têm que tratar bem o seu cliente. O seu aluno é seu cliente. Ele tem que ser bem tratado pelos seus convidados. Às vezes a gente se preocupa tanto em tratar bem o convidado e a gente trata bem o convidado e o convidado trata mal o nosso aluno, o nosso cliente. Sacou? Muito cuidado com isso, tá? Isso não existe essa questão de hierarquia. Às vezes é melhor você chamar um cara que às vezes é um corda azul, não é nenhum famoso, mas é um cara que sabe trabalhar com criança, sabe lidar com criança, vai para te ajudar, vai contribuir com o seu evento, do que às vezes você trazer um convidado aí da sua região, um famoso, entre aspas, né? Um cara que é muito conhecido, mas que só vai para atrapalhar porque ele vai com um título na cintura e vai para atrapalhar o seu evento, sacou? Cuidado com isso. Cuidado com a forma de seleção, tá? Alexandre Vieira, boa noite, mestre, sou seu fã. Ah, muito obrigado, Alexandre. Gratidão, Mestrando Gavial. Agora sim, Mestrando Gavial. Um grande abraço aí desde Inglaterra. Tá aí na Inglaterra há quanto tempo, mestrando? Tá trabalhando com a capoeira? Instrutor Pinto, porque infelizmente aqui em Recife e Olinda ainda existem pessoas presas no passado, só pensam em brigar e zero capoeira então. Na verdade, não é presas no passado, né? Presas no presente, porque o passado já foi, não dá mais, né? Então, muito cuidado quem você vai chamar, viu, instrutor Pinto, para que você não tenha problema no seu evento, viu? Muito cuidado, selecione sim. Quem ficar com raiva de você porque não foi chamado, ixi, não esquenta a cabeça não, moço. Vai fazer o seu trabalho, tá bom? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã tem live novamente. Amanhã tem live novamente. Vamos dar um print aí? Dá um print aí. Aê! Marca eu nos stories que eu vou compartilhar os stories de vocês para que vocês ganhem mais seguidores. Marca eu nos stories, tá bom? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham aí mais um finalzinho de ano maravilhoso, que vocês conquistem muitos alunos, que vocês abram o coração de vocês sempre para estar dentro da sala de aula, para que vocês não parem de aprender, para que vocês não parem de crescer. Toda vez que vocês se sentirem estagnados é porque vocês pararam de aprender. Não parem de aprender. Não parem de aprender, viu? Ó, um beijo grande, gratidão por tudo. Tamo junto, vamos colocar pressão nessa capoeira para que a gente possa fazer a cada dia que passa uma capoeira melhor. Me marca aí nos stories que eu vou compartilhar vocês. Tchau, família!